Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Romanos 14, de 14 a 23, e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. De 14:1 a 15:13, Paulo trata da ética na igreja, trata da maneira como agimos na família da fé. Para entendermos adequadamente esse bloco, 3 considerações se fazem necessárias. A primeira é sobre o problema de fundo, os assuntos controvertidos. O capítulo 14 começa assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Verso 1. Assuntos controvertidos são aqueles em relação aos quais a Bíblia não é clara. Nas palavras de N.T. Wright, são coisas sobre as quais os cristãos podem pensar diferente, de maneira legítima. E em relação a isso, o apóstolo ensina o princípio da consciência em fé. A segunda consideração é sobre o assunto controverso do nosso texto, a comida. Na igreja de Roma, há alguns judeus que se tornam vegetarianos na prática. Isso porque eles não podem garantir a obtenção de carne de acordo com as leis kosher, as leis dietéticas da Torá, o que implica animais e modos de abate puros e impuros. No mundo greco-romano, alguns animais são sacrificados aos ídolos e as suas carnes são vendidas no mercado ou servidas nos restaurantes. Logo, nenhum cristão judeu come esse tipo de carne. Nem mesmo alguns cristãos gentios, que a associam às suas memórias antigas do paganismo. A terceira consideração é sobre 2 tipos de cristãos: os fortes e os fracos. Os fortes são aqueles que têm fé em relação aos assuntos controvertidos. Nesse caso, eles têm fé para comer todo e qualquer tipo de comida. Eles são, em sua maioria, cristãos gentios. Já os fracos são aqueles que não têm fé em relação aos assuntos controvertidos. Nesse caso, eles não têm fé para comer todo e qualquer tipo de comida. São, em sua maioria, cristãos judeus. Pergunta: como irmãos que possuem convicções tão distintas podem viver em unidade? Eu gostaria de propor que, mesmo pensando e agindo de modos diferentes em relação aos assuntos controvertidos, Deus deseja que vivamos em unidade na igreja. Para tal, precisamos tomar 3 atitudes. A primeira atitude é: faça o que é conforme o amor, versos 14 e 15. Como alguém que está no Senhor Jesus, Paulo afirma a sua convicção: em si mesmo, nenhum alimento é impuro. É exatamente isso que Cristo ensina e que os seus discípulos aprendem e passam adiante. Essa afirmação coloca o apóstolo ao lado daqueles que são fortes, que têm fé para comer todo e qualquer tipo de carne. Mas nem todos os cristãos de Roma têm essa mesma fé. Há fracos entre eles. Diante dessa situação, o que Paulo ensina a esses cristãos fortes? Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Verso 15. Dito de modo positivo, se o seu irmão se aborrece com o que você faz, mesmo tendo todo o direito de fazê-lo, deixe de fazer por amor a ele. Caso contrário, você pode destruir esse irmão por quem Cristo morreu. E isso é muito sério. Nas nossas relações uns com os outros, o amor
é o limite da nossa liberdade. Isso implica que, caso seja necessário, por amor, nós abriremos mão de alguns comportamentos que possam entristecer os nossos irmãos. A segunda atitude é: faça o que promove a paz e a edificação. Do verso 16 ao verso 20, parte A. O texto segue e o apóstolo aprofunda um pouco mais o seu ensino. Ele diz que o que é bom para os fortes pode se tornar objeto de maledicência. Ou seja, os fracos podem ver o que os fortes estão fazendo e falar mal deles, gerando divisão. É exatamente nesse contexto que Paulo faz uma das suas declarações mais importantes sobre o reino de Deus. Ele afirma: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Verso 17. Assim, considerando a grandeza dos valores desse reino, por amor e voluntariamente, os irmãos podem abrir mão de comportamentos tão pequenos como comida e bebida. Quem assim o faz para não entristecer o seu irmão está servindo a Cristo. E esse servo de Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim sendo, ao invés de fazer o que é bom para si mesmos, os fortes precisam fazer o que é bom para todos. O apóstolo diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Verso 19. Se assim o fizerem, eles experimentarão harmonia e crescimento recíprocos. A igreja toda ganha. E, mais do que isso, eles não destruirão a obra de Deus por causa de comida. E isso também é muito sério. Nas nossas relações uns com os outros, a paz e a edificação são os critérios objetivos das nossas ações. Isso implica que, antes de pensar em nós mesmos e nos nossos próprios desejos, nós pensamos nos nossos irmãos e nas suas possíveis fraquezas, o que é absolutamente contracultural. A terceira atitude é: faça o que é coerente com a sua consciência em fé, do verso 20, parte B, ao 23. Concluindo o capítulo 14, Paulo reafirma a pureza de todos os alimentos. Porém, lançando mão da metáfora da caminhada, que biblicamente tem uma relação direta com os comportamentos humanos, ele diz que é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Se, ao comer carne, você está colocando uma pedra no caminho do irmão, não coma. Todavia, não é somente comer carne. É comer carne, beber vinho ou fazer qualquer outra coisa. Novamente, o princípio é o seguinte: se o que eu faço pode levar o meu irmão a tropeçar e cair, por amor, eu não farei isso, mesmo que eu tenha todo o direito de fazê-lo. Aqui o apóstolo declara algo extraordinário e libertador, algo que implica uma profunda maturidade espiritual. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Versos 22 e 23. O seu ensino parece muito claro. Em relação aos assuntos controvertidos, em relação ao que a Bíblia não é clara, faça tudo conforme a sua consciência em fé. Se você tem fé para fazer algo, faça. E isso fique entre você e Deus. O que provém da fé
não é pecado e traz felicidade. Contudo, se você não tem fé para fazer algo, não faça. O que não provém da fé é pecado e, por inferência, traz infelicidade. Na nossa relação com Deus, a fé é o critério subjetivo das nossas decisões. Isso implica exercitarmos o discernimento e a sabedoria e sermos coerentes com a nossa consciência. Entretanto, como o nosso coração é enganoso, escrevendo aos Colossenses, Paulo nos ensina algo precioso: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Capítulo 3, verso 15. É em tudo isso que está o segredo da nossa maturidade espiritual. Portanto, irmãos e irmãs, em nossas relações uns com os outros, no que diz respeito aos assuntos controvertidos, façamos o que é conforme o amor. Façamos o que promove a paz e a edificação. E façamos o que é coerente com a nossa consciência em fé. Que assim seja em nós e entre nós, para a glória do nosso bom Deus. Um grande abraço para você.